Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e nós estaremos dando início a mais um dia de aulas. A aula de hoje é de língua portuguesa. Para essa aula, vocês vão precisar do livro didático e do livro de atividades. Primeiro, nós vamos usar o livro didático e vocês vão abri-lo na página 56. Ok? Livro aberto na página 56 de língua portuguesa. Lá em cima da página 56, está falando assim, clique no texto. Texto de opinião. A gente vai entender o que é um texto de opinião abrindo o livro agora na página 59. Abram aí na página 59. Aqui em cima da página 59 está explicando o que é um texto de opinião. Vamos ler juntos? Acompanhe aí a leitura com a tia Tati. Vamos lá. O texto de opinião é aquele em que o autor, que também pode ser uma entidade ou uma instituição, ou seja, uma revista ou um jornal, emite seu ponto de vista sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Para defender sua opinião, faz uso de argumentos por meio de diferentes mecanismos, dando exemplos, apresentando dados estatísticos, citando o discurso de autoridades no assunto, citando a posição de outras pessoas ou instituições e etc. Ok? Então, o texto de opinião, o nome já diz, é aquele texto onde o autor coloca a sua opinião sobre determinado tema, sobre determinado assunto. Entendemos o que é um texto de opinião. Agora nós vamos voltar na página 56. Vamos lá? Na página 56, lá em cima está dizendo assim, texto de opinião, número 1. Leia o texto a seguir. Então, o texto tem como título, definição do termo consumo consciente é bem ampla. Informe-se. Então, esse texto nós já vimos que está falando sobre consumo consciente. Esse texto ele vai terminar na página 57, falando aqui em cima, na página 57, sobre consumidor consciente. Então, o texto inicia na página 56 e termina aqui na página 57. Vocês vão fazer a leitura desse texto e vão responder as questões que iniciam na página 57. Eu vou explicar para vocês questão por questão. Vamos lá? Número 2. O texto que você leu, você vai marcar a resposta correta. É uma notícia, um fato sobre consumidores conscientes, descreve acontecimentos que levam ao consumo consciente, apresenta uma opinião sobre o consumo consciente. 3. Segundo o texto, a expressão consumo consciente é facilmente definida, apresenta somente uma definição ou tem ampla significação apresentando diferentes definições. Número 4. Quem é o autor do texto? Número 5. Onde o texto foi publicado? Número 6. Diante disso, é possível afirmar que o conteúdo do texto revela uma posição não somente de um autor, mas do governo do Brasil. No número 6 vão responder se sim ou não, ok? Aqui embaixo do texto tem algumas informações importantes sobre esse texto. Vocês precisam dar uma lida nessas informações que estão abaixo do texto para ajudá-los a responder as questões. Abram agora na página 58, número 7. Vamos lá? O título do texto, além de indicar a ideia a ser defendida pela entidade, faz um apelo ao leitor. Que apelo é esse? Que apelo é esse que esse texto faz ao leitor, a quem está lendo? Apelo é a mesma coisa que pedido, ok? Número 8. Por trás do apelo, para que o leitor se informe sobre a amplitude da expressão consumo consciente, há uma intenção, ou seja, para que o leitor entenda o que é consumo consciente, há uma intenção do autor. Veja, consumir de forma consciente é fundamental para minimizar os impactos negativos que causamos ao meio ambiente.
intenção é essa? Qual é a intenção do consumo consciente? Vocês vão explicar aí no número 8. Número 9. Releia este parágrafo. Então, para responder o número 9, vocês vão precisar reler este parágrafo que está aí. Letra A. Nesse trecho, a entidade não emite nenhuma opinião, explica a importância de comprar alimentos orgânicos ou pressupõe que o leitor não está ciente de como o consumo consciente é amplo. Letra B. A expressão pouco adianta poderia ser substituída por tanto quanto sem alterar o sentido do texto, ou introduz um exemplo de como o conceito de consumo consciente é amplo. Página 59. A gente já leu aí esse quadradinho explicando o que é o texto de opinião. Vamos para o número 10. A palavra argumento no dicionário apresenta diversas definições. Leia algumas. Então, aí abaixo tem algumas definições do que significa a palavra argumento. Quais definições melhor se encaixa no tipo de argumento usado no texto de opinião? Ou seja, no texto que você leu, ele tem algum argumento, né? Para o autor dar a sua opinião, ele precisa argumentar. Então, você vai procurar aí, nos significados da palavra argumento, quais se encaixam melhor no texto que nós lemos. Aqui, ó, vai escrever aqui. Quais definições melhor se encaixa no tipo de argumento usado no texto de opinião. Tudo bem? Número 11. Releia o texto para descobrir quais mecanismos foram usados para dar sustentação aos argumentos. Você vai reler o texto e vai ver quais meios, quais mecanismos o autor utilizou para sustentar os seus argumentos. Como assim? O que é isso? Quais mecanismos, quais meios o autor usou para convencer a pessoa que está lendo o texto de que os seus argumentos são verdadeiros, ok? Número 12. Em textos de opinião, depois de apresentar argumentos, geralmente o autor propõe uma solução para o tema. No texto que você leu, a solução apontada pelo governo do Brasil é propor ao leitor uma reflexão a respeito do consumo consciente ou ensinar o leitor a reutilizar e reciclar os objetos que ele consome. Página 60, número 13. Essa solução é apresentada ao leitor em uma segunda parte do texto, o que marca a divisão do texto em duas partes. Ou seja, o que fica claro para você que o texto foi dividido em duas partes. Ok? Número 14. Para repensar o consumo, o texto aponta o uso de um grupo de palavras que indicam ações a serem feitas pelo consumidor consciente. Repensar, reduzir, reutilizar e reciclar. Por que esse grupo de palavras é chamado de conjunto de 3 R's? Número 15. Assinale as alternativas que expressam uma opinião. No número 15, vocês vão ler as 4 frases e vão ver quais alternativas que estão expressando uma opinião, que estão dando uma opinião. Aqui está falando no plural, as alternativas, ou seja, aqui no número 15 vai marcar mais de uma questão. Tudo bem? Continuando. Palavras de cá para lá. Numeral. O que é numeral? Vamos entender. Número 1. Releia o seguinte trecho. Pesquisa recente promovida pelo Ministério do Meio Ambiente apontou que 2/3 dos brasileiros disseram desconhecer o termo consumo consciente. Que palavras do trecho expressam ideia de quantidade? Copias. Vocês vão copiar aí nessa linha quais palavras desse trecho que nós lemos está falando de quantidade, ou seja, de números, ok? Página 61. Leia a tirinha a seguir. Estou fazendo exercício para perder peso. Me ajuda a contar?
1, 2, 3, 4, 253, 254. A Mônica criou um buraco e desapareceu com tantos pulos que ela deu. Letra A. O Cebolinha está contando os pulos que a Mônica dá ao brincar de pular corda. Que palavras ele usou para expressar a quantidade de pulo? Ou seja, quais palavras ele usou para expressar quantas vezes a Mônica pulou? Nesse caso aí, vocês vão escrever todos os numerais que o Cebolinha falou. Mas aí, vocês não vão escrever em forma de número, e sim por extenso. Tudo bem? Ou seja, como a gente escreve os numerais. Ok? Letra B. Se ele utilizasse algarismos, como esses numerais seriam representados? Nesse caso, na letra B, vocês vão usar algarismos, vão usar números, ok? Tanto as palavras 1, 2, 3, quanto 2/3 são chamados de numerais. O numeral é a palavra que expressa a ideia de quantidade ou indica a posição dos seres em determinada sequência. A classificação dos numerais, ou seja, o que é isso? Os numerais, eles têm 4 classificações. Eles podem ser cardinais, multiplicativos, fracionários ou ordinais. Vamos entender melhor o que é um número cardinal. Os números cardinais, eles indicam a quantidade de seres. Vamos ver o exemplo aí no livro. Em cima da mesa há 2 vasos. O 2 é um exemplo de número cardinal. Eu vou dar aqui para vocês outros exemplos de números cardinais. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30. Esses são os números cardinais. Agora, os multiplicativos indicam o número de vezes em que uma quantidade é multiplicada. Vamos ler o exemplo? Precisamos do triplo de terra para essa horta. A palavrinha triplo indica multiplicação, portanto, triplo é um numeral multiplicativo. Outros exemplos de numeral multiplicativo: dobro, quádruplo, ok? Fracionários indicam o número de vezes em que uma quantidade é dividida, é fracionada. Fração representa divisão. Não é aula de tia Marisol, é aula de língua portuguesa da tia Tati. Então vamos lá, o exemplo de numerais fracionários. Fiquei com 1/3 do valor do imóvel. 1/3 é um exemplo de numeral fracionário. Outros exemplos de numeral fracionário: meio, metade, 11avos, são exemplos de numerais fracionários, ok? Ordinais indicam a posição em uma sequência. Ordinais indicam ordem. Exemplo: ela conquistou o 2º lugar no campeonato. Segundo dá a ideia de ordem. Então, segundo é exemplo de numeral ordinal. Outros exemplos de numerais ordinais: primeiro, terceiro, 10º, 5º, são exemplos de numerais ordinais porque indicam ordem. Tudo bem? Vamos para a página 62, número 3. Assinale as alternativas que apresentam numerais. Então, aí no número 3, vocês vão marcar as frases em que apresentam numerais. Número 4, classifique os numerais seguindo as cores da legenda. Então, vocês vão ler. O numeral que for ordinal, você vai pintar com lápis de cor vermelho. O que for cardinal, vai pintar de verde. O que for fracionário, vai pintar de azul. E o que for multiplicativo, vai pintar de laranja. Eu vou dar um exemplo. 18. 18 é um numeral cardinal. Logo, vocês vão pintar esse quadradinho com lápis de cor verde. Dobro. Dobro é exemplo de numeral multiplicativo. Então, vocês vão pintar esse quadradinho com lápis de cor laranja. Quarto. Quarto é exemplo de numeral ordinal. Então, vocês vão pintar esse quadradinho com lápis de cor vermelho. Fracionário. 1/5 é exemplo de numeral fracionário. Então, vocês vão pintar esse quadradinho com lápis de cor azul.
Tudo bem? Agora vocês vão fechar o livro didático e vão pegar o livro de atividades. O livro de atividades, vocês vão abri-lo na página 18. A página 18 do livro de atividades é uma atividade de revisão. Nós já aprendemos sobre isso. Monossílabas tônicas e oxítonas. Vamos relembrar? Leiam comigo aí, nesse quadradinho, o que são monossílabas tônicas e oxítonas. São acentuadas as palavras monossílabas tônicas terminadas em a, as, es, os. Exemplos: lá, mais, pé, mês, dó e sóis. São acentuadas as oxítonas terminadas em as, es, os, em entes. Exemplo: você, maré, maracujá, paz, pó, avós, também, Belém e parabéns. Relembramos? Então vamos às atividades. Número 16. Releia um trecho da notícia e grife as palavras monossílabas, isto é, aquelas que têm apenas uma sílaba. Então vocês vão ler esse trecho e vão grifar, o que é isso? Sublinhar, passar uma linha embaixo das palavras que são monossílabas, que possuem apenas uma sílaba, ok? Número 17. Copie as palavras que você grifou, separando-as aquelas que são acentuadas das que não são. As palavras que se repetiram devem ser copiadas uma só vez. Palavras monossílabas acentuadas, o que é isso? Aqui nesse quadradinho, vocês vão colocar as palavras monossílabas que vocês sublinharam aqui, que são acentuadas, que possuem acento. Ao lado, palavras monossílabas não acentuadas. Então, aqui, vocês vão colocar as palavras que são monossílabas, mas não levam acento. Tudo bem? Número 18. Recorte de jornais e revistas, monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, e colhe-as nos espaços a seguir. Então, vocês vão pesquisar em jornais e revistas as monossílabas que são terminadas em A, E e O e vão colar nesses espaços abaixo. Tudo bem? No primeiro quadrinho, vai colar as monossílabas terminadas em A. No segundo quadrinho, vai colar as monossílabas terminadas em E. E no terceiro quadrinho, vai colar as monossílabas terminadas em O. Lembrando que monossílabas são palavras que possuem apenas uma sílaba. E vocês vão ter que se atentar para essa questão aqui. São palavras terminadas, ou seja, no final tem que ter a letra A, no final tem que ter a letra E e no final tem que ter a letra O. Tudo bem? Agora nós vamos continuar no livro de atividades, porém, vocês vão abri-lo na página 25. Na página 25 é uma atividade também sobre numeral. Tudo bem? Vou explicar para vocês. Número 13. Leia as frases e classifique o numeral de acordo com a legenda. Então, vocês vão ler essas frases. Na frase que tiver um numeral cardinal, vocês vão colocar o quadradinho. Aonde for numeral multiplicativo, vocês vão colocar o balãozinho. Aonde tiver numeral fracionário, vocês vão colocar a estrelinha. E aonde tiver um numeral ordinal, vocês vão colocar a bolinha. Tudo bem? Número 14. Das palavras do quadro a seguir, 5 delas não são numerais. Quais? Copias. Então, aqui, nesse quadro aqui de baixo, 5 palavras não são numerais. Lembrando que numerais, eles dão ideia de quantidade. 5 palavras nesse quadro não são numerais. Vocês vão descobrir quais são essas 5 palavras e vão escrevê-las nessas linhas aqui abaixo. Tia, o que é numeral mesmo? Ora, nós vimos hoje, na aula de hoje, lá no livro didático, na página 61, a classificação dos numerais aqui. Então, para fazer essa atividade do livro de atividades da página 25,
vocês podem deixar o livro didático aberto na página 61, que vai ajudá-los a entender e lembrar o que é um numeral cardinal, multiplicativo, fracionário e ordinal. Tudo bem? Para qualquer dúvida, tia Tati vai estar à disposição de vocês no WhatsApp. Um beijo grande, fiquem com Deus e em breve nós vamos nos ver, se Deus quiser.